Olá, tudo bem? Eu sou o professor Demetrio Santos e nesta videoaula nós vamos aprender sobre os tipos de dados do software Tia Portal. Bom, na nossa programação, até então, nós usamos apenas alguns operandos básicos para as lógicas de programação que nós desenvolvemos ao longo dessas videoaulas. Porém, agora o uso de algumas instruções para as próximas videoaulas requer algumas informações adicionais. E com relação a essas informações, eu tenho que saber quais são os tipos de dados que no Tia Portal ou qualquer outro CLP, qual seja a marca ou o fabricante, podem utilizar de acordo com a norma vigente, a IEC, que rege aí os nossos CLPs. Bom, basicamente os CLPs vão ter alguns tipos de dados característicos. Claro que alguns CLPs, algumas particularidades. Mas basicamente, todo CLP, de uma certa forma, vai ter aqui um tipo de dado que nós vamos chamar de booleano. O que é um tipo de dado booleano? É aquele definido por lógica booleana, ou seja, apenas um bit que pode estar em estado lógico 1 ou 0. Para nós aqui, vale saber o tamanho, o mais importante, e aqui as variações dele, as minhas variáveis possíveis. Então aqui alguns exemplos, né? Ó. O mnemônico I, da memória de imagem, I0.1, o mnemônico Q, Q4.2, uma memória auxiliar e assim por diante. Um contato de um temporizador, de um contador, que seja, não importa. São variáveis e esse comportamento vai ser igual para todos eles. Então eu defino isso como lógica booleana, ok? Uma outra forma de representar um dado no meu CLP é o byte. O byte nada mais é do que o conjunto de 8 bits. Onde eu tenho um menos significativo, que é o bit 0, e o mais significativo, que é o bit 7. Este é o tamanho de um byte para nós. Essa informação tem tamanho número 8, e aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma variável aqui, QB0, o mnemônico Q, então eu estou pegando o byte 0. No meu byte 0 eu vou ter 8 bits, ou seja, os bits Q0.0 até Q0.7 fazem parte deste byte QB0. De comprimento tamanho 8. Essa informação vai ser muito útil quando nós formos trabalhar a videoaula sobre atuador sensor interface, ou seja, a rede ASI. Uma word nada mais é do que uma palavra, é a composição, é um conjunto de 2 bytes, ou seja, 16 bits. Qual é o tamanho de uma informação desse tipo? Para nós aqui a informação é de tamanho 16 e a variável agora ela é representada por uma letrinha aqui, ó, chamada W. Então para nós aqui, toda vez que eu informar QW0, representa uma palavra de 16 bits, ou seja, a composição de 2 bytes. Então quando eu configuro a palavra QW0, eu estou pegando o byte 0 e o byte 1. Atenção aqui para essa informação. Cuidado quando você for compor palavras com tamanho 16 em formato Word, para não ocorrer uma redundância de bytes. Exemplo, uma vez que eu peguei a palavra QW0 e formei esta palavra, os bytes QB0 e QB1 foram reservados para a formação dessa palavra, porque eu preciso de um comprimento de 16. Se novamente eu precisar de uma palavra, não poderei utilizar a palavra QW1. E por que eu não poderei utilizar a palavra QW1? Porque a palavra QW1 vai reservar quais bytes? O byte 1 e o byte 2. Tudo bem, professor Demetrios, mas não é esse o propósito de formar uma palavra? Formar com 2 bytes uma palavra de tamanho 16? Sim, ok. O problema é que a palavra QW0 também tem o byte QB1 como composição da sua palavra, ou seja, haverá uma redundância. E qual deveria então aqui ser a próxima palavra a ser utilizada? A palavra QW2, porque aí eu fujo desses bytes e não ocorre redundância, ok? Bom, na próxima página nós vamos ver agora os tipos de dados. Então, continuando. Uma double word é uma palavra do tipo 4 bytes, ou seja, 2 words, ou então
32 bits. Qual é a diferença aqui? É o tamanho da palavra, o tamanho da resolução da minha palavra. Vale a mesma regrinha de redundância. Se eu estou formando a palavra QD0, eu necessito dos bytes 0, 1, 2 e 3. 0 e 1 formam a word QW0. QB2 e QB3 formam a palavra QW2. Então aqui, quando eu for formar a próxima palavra, tem que ser QD4, para que eu fuja de todos esses bytes para não ocorrer a redundância. Ok? S5 time é um tipo de dado relacionado a tempo típico da família SIMATIC, da família Siemens. Ele é oriundo lá da família S5 e ele se manteve aí em utilização. Esse S5 time é utilizado na biblioteca SIMATIC Timers, que nós não utilizamos nas nossas videoaulas. Nós usamos a biblioteca EC. Int é um número inteiro, basicamente de tamanho 16, onde o campo, o valor dele, vai de menos 32.768 até mais 32.767. É um valor inteiro que nós vamos colocar conforme a minha necessidade. Um duplo inteiro é uma palavra de 32 bits, ou seja, eu tenho uma informação muito maior. Então aqui no caso eu tenho uma informação bem menor, porque a minha resolução da informação é menor, porque o tamanho da minha palavra é menor. Aqui eu tenho uma informação com um range de tamanho, de capacidade de armazenar uma informação bem menor do que 32 bits. Os números reais são basicamente utilizados quando eu vou fazer operações matemáticas, float e outras operações do tipo, ok? É uma palavra sempre de 32 bits, ou seja, uma palavra, um double word ou double int, não importa qual seja a sua posição. O time é uma função que a família SIMATIC S7 possui, que é utilizado em alguns OBs, algumas instruções que eu carrego de tempo. No caso aqui, o nosso temporizador, que nós utilizamos da família IEC. Então veja que eu carrego aqui a instrução time, cerquilho e o tempo aqui em segundos. Lembrando que lá na minha programação eu vou colocar essa informação em milissegundos. Data aqui é uma informação que é muito utilizada também quando você quer fazer alguma programação relacionada à data. E aqui, data of day, é um tipo de dado que utiliza números inteiros para representar hora, minuto e segundo. Essas informações vão ser muito úteis quando nós formos utilizar algumas instruções para as próximas videoaulas.